寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo, né? E a votação, aliás, né, foi entre Brunei e Indonésia Indonésia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, né, os últimos vídeos aí em relação à Revolução Nacional da Indonésia, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, hoje nós vamos falar sobre a ofensiva de Semarang. E vocês devem estar pensando, ué, mas já tem um vídeo assim. Não vamos confundir com a Batalha de Semarang, tá? A Batalha de Semarang foi contra os japoneses e a ofensiva de Semarang foi um conjunto aí de 3 batalhas. A Batalha de Arambawa, a Batalha de Ambarawa, né? A Batalha de Megalan e a Batalha de Ungaran, tá? E bem, né? Como essas batalhas basicamente aconteceram simultaneamente, eu vou dar uma explicada, espero que não fique confuso, beleza? Então, bora lá. Bem, vamos começar, né, aqui do início. No dia 19 de outubro de 1945, as tropas holandesas e os britânicos, né, chegaram aí em Semarang, mais precisamente aí, né, na ilha de Java, em Ambarawa, né, para eles basicamente, né, desarmar e libertar os japoneses, o que os indonésios estavam vendo aí como uma boa ação, né, tipo tirando as armas dos japoneses, coisa e tal, né, e por mais, né, que os indonésios tinham cometido aí um empacotamento de japonês em massa, os britânicos não iam se meter, né, e muitos indonésios civis viam os britânicos aí como uma força neutra, né, para impedir, né, qualquer outra pancadaria. Então, né, aconteceu que nesse mesmo tempo, né, em que os britânicos queriam desarmar os japoneses, eles queriam armar os holandeses, né? E vocês devem estar pensando, tá, e qual o problema disso, né? É só eles darem as armas deles. Só que eles não queriam fazer isso com armas britânicas, né, ou armas japonesas, eles queriam mais. Eles queriam tirar as armas dos voluntários indonésios, né, que lutaram junto com os britânicos ali contra os japoneses, né? E então a coisa ficou meio, opa, peraí, né? Porque eles estavam querendo dar as armas dos indonésios para os holandeses. E isso acabou irritando, né, o comandante Sarbini, aliás, né, perdoem, que se recusou a entregar suas armas. Né? Isso acabou gerando uma certa tensão, um certo clima de pancadaria. Aí o Sukarno, né, foi tentar apaziguar as coisas, só que ele não conseguiu. Então os britânicos aí foram marchando, né, para Ambarawa. E com isso, né, o comandante Sarbini foi lá e foi seguindo os britânicos, né? Afinal, o que está acontecendo aqui? Até que, né, quando os britânicos acabam se instalando em algumas vilas ali, né, em Ambarawa, né, o comandante Sarbini vai lá e faz um ataque aí, né, com um ataque preciso aos britânicos e acaba até mesmo que conseguindo tirar eles aí, né, de algumas vilas, né, consegue com êxito fazer fazer com que eles se retirassem na base da pancadaria. Ainda em outubro, só que dessa vez em Megalan, as coisas não estavam pendendo aí para os indonésios. Uma vez, né, que as tropas anglo-holandesas, né, em resposta a Ambarawa, estavam cometendo estudos em massa, empacotamento em massa e torturando civis, eram todos civis aí, né? Então, os soldados indonésios ali da região, né, obviamente, né, que não ficaram nada contentes e nada felizes em ver aquilo, então eles começaram a preparar algumas emboscadas, né, e com isso era basicamente, né, tipo, ver alguns caminhões
render, prender, né, matar, prendeu, matou, matou, prendeu, prendeu, matou. Né, então estavam fazendo isso aí, né, tirando a logística aí dos britânicos e dos holandeses, né, e a comida também. Então eles acabam, né, mandando um ataque essas tropas. Só que dessa vez os britânicos, né, estavam com uma carta na manga, que era os aviõezinhos, né? Então os britânicos pediram apoio aéreo e com isso, né, veio um bombardeio em massa, né, zerando muitos civis e muitos soldados aí nas vilas ao redor. Mas ainda assim, né, os indonésios conseguiram atacar e basicamente, né, e expulsando aí os anglo-holandeses aí de Megalan. Em Ungarn, né, basicamente em outubro também, né, estava acontecendo aí em simultâneo, né, as tropas aí do comandante Sayoto, né, fez uma outra emboscada, né, em comboios de logística, né, para tirar ali os recursos, e depois aí eles acabaram fazendo aí uma ofensiva, e essa ofensiva, né, foi preocupante, né, porque os britânicos dessa vez eles pegaram os prisioneiros de guerra japoneses e falaram: vai lutar agora ao meu favor. E não só isso, mas também, como eles chamaram aí algumas tropas gurkhas também, e sem contar que, né, os indianos sob a bandeira do Raj britânico também estavam nessa treta. Mas dessa vez, né, os britânicos, apesar do cerco, né, não oficial, mas do combate intenso, eles pediram um apoio aéreo. Só que dessa vez não foi um apoio aéreo de bombardeios, né, pois, né, eles tinham acabado de mandar em Megalan, então tinha que abastecer, enfim, né? Então o que veio foi um avião normal, né, um avião com metralhadora nas asas, né, avião tipo um Spitfire, por exemplo, né? Aí fez com que, né, eles tentassem nivelar o jogo, só que os indonésios dessa vez eles conseguiram, né, com armas boas, acabar mirando e acertando aí as asas do avião, né, fazendo com que o mesmo jogasse gasolina fora, né, despejasse gasolina. Então, né, o avião aí teve que recuar e não deu para ficar combatendo. E com isso, né, eles meio que conseguiram aí expulsar os britânicos, os holandeses aí de Ungarn. Então, né, em Ambarawa, né, que as coisas voltaram a pegar fogo, porque no dia 23 de novembro ainda de 1945, né, os indonésios eles tentam montar um ataque massivo ali aos britânicos, mas os britânicos aí fazem um belo de um contra-ataque à altura e fazem com que os indonésios acabem recuando. Então, né, dessa vez os indonésios eles ficam escondidos, basicamente no estilo de guerrilha, e eles vão minando aí, né, toda a logística que vai chegando na rota de Ambarawa. Então, novamente, né, pega caminhão, pega motorista, zera, prende, né, rouba munição, rouba comida, e com isso, né, eles ficam meio que sob estado de cerco, mas não um cerco oficial, até que algumas semanas depois, no dia 11 de dezembro ainda de 1945, né, os indonésios eles mandam um ataque massivo às 4h30 da manhã, começando com artilharia, né, mirando ali nas casas onde os britânicos estavam, né, nos equipamentos como depósito de munição, caminhões, né, rádios, enfim. E depois eles mandam aí um ataque aí, né, massivo de infantaria. E os britânicos eles meio que resistem, então os indonésios recuam um pouco e ficam em uma posição de cerco. Toda a logística que ia vir, eles bloqueavam, né? E como não tinha mais rádio para pedir apoio aéreo ou para pedir socorro,
né, depois de 4 dias de cerco, no dia 15 de dezembro de 1945, os britânicos e os holandeses, eles fazem uma rendição formal, né, e eles vão aí, né, eles entregam suas armas e vão a caminho aí de Semarang para vazar aí da Indonésia, né? E apesar de tudo, né, qual foi o saldo total? O saldo total foi de 2.000 indonésios, né? E um total aí de 100 britânicos. Mas você deve estar pensando, mano, você acabou de descrever artilharia, japonês, Gurkha, indiano, caminhão explodido e só 100 britânicos? Pois é, mas 100 britânicos que vindo de fonte britânica. Eles não mencionaram os indianos, os japoneses e os Gurkhas, né? Que em fontes alternativas, em fontes indonésias, os números passaram aí das baixas que os indonésios sofreram, né? Juntando tudo isso, né? Então, apesar dos britânicos terem falado que eles tomaram apenas 100 de baixa, né? Outras fontes confirmam que eles tiveram pesadas baixas. Contando com os outros exércitos, tiveram mais baixas aí que os próprios indonésios. E com isso, né, com a vitória, eles acabaram fazendo um monumento, né, o monumento da vitória em Semarang, né, junto com uma homenagem aí, né, aos soldados e tal. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esqueça, né, de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio também eu agradeço. Enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, ou com uma pessoa se identifica. Comentem aí o que vocês acharam dessa batalha, o que vocês fariam se vocês fossem os britânicos ou os indonésios. Me siga aí nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição também, beleza? Né? Quem puder me seguir no Insta, eu agradeço, beleza? Enfim, falou e fui!